sensibilizado com as palavras que todos ouviram. Ao fim de 50 anos de atividade profissional e de 30 e tal anos aqui na Universidade Católica, isto diz muito, até porque, conforme referiu o Sr. Professor, há por aí alguns que me ouviram há 30 e tal anos. As palavras que queria endereçar-vos tenho começado com um agradecimento sentido à Universidade Católica pelo apoio e o acolhimento que deu a esta iniciativa, em especial à Sra. Professora Isabel Braga da Cruz, que eu não conhecia, ilustre reitora da nossa universidade, que pronto e cordialmente aceitou presidir esta sessão, o que muito me honra e responsabiliza. Bem-aja a Sra. Professora Isabel Braga da Cruz pelas atenções com que tem distinguido, e não só hoje. O professor João Pinto, ele teve a ousadia de dizer que já nos conhecíamos há 30 anos, que não só aceitou comentar o meu texto, como pode ler-se no respectivo preâmbulo, escrevendo palavras e expressões que muito me sensibilizaram, como prontamente se disponibilizou para estar hoje aqui também e dinamizou toda a logística necessária para que este evento tivesse lugar. Bem-aja, Sr. João Pinto, por tudo que fez para que esta sessão fosse possível e pelas palavras com que enriqueceu o meu livro. O Sr. João Pinto lembrou aqui um amigo comum. E pré-avisei o Sr. João Pinto que queria fazer um pedido. Esta escola deve muito ao professor Oliveira Marques. Foi o primeiro presidente do CAJ. E, portanto, eu gostaria que aceitasse este pedido e dinamizasse uma sessão, por mais singela que ela fosse, e nós tínhamos há muito, em homenagem ao professor Manuel Oliveira Marques. A doutora Maria Lopes Cardoso, que eu não vi por aqui, mas que é responsável por toda esta organização, que está aqui. E, sobretudo, a todos os docentes e alunos desta escola, onde durante cerca de 30 anos lecionei e desenvolvi muitos dos temas que estão consubstanciados nesta página do livro. O livro, aproveito para dizer, foi a minha terapia de um acidente gravíssimo que tive e que preparei no verão do ano passado. Temas que terão atormentado a certeza absoluta. Pessoas que estão aqui presentes e outras que não estão presentes, mas que mandaram comentários e felicitações de jovens adultos que eram na altura, para quem o fetichismo da tecnologia era quase tudo, e o arrepio de muitos continuava a insistir que o substancial era a informação e as pessoas. E são hoje profissionais de referência. Alguns estão aqui na sala, eu vou-me escusar a referir, em muitas instituições públicas e privadas. Eu denominei o livro Teses Prometeicas, que era o prefaciador, que ainda agora ouvimos, acolheram um significado que eu inicialmente odiei. Preferi identificar prometeicas ou prometeicos com as ações ousadas de risco, em vez da filiação prometeu que roubou o fogo a Zeus. De facto, no meu entender, são prometeicos. Os ensaios são prometeicos, como foram, provavelmente, hoje direi com bastante certeza, muitas das teses que fiz à contracanto e, sobretudo, contra os interesses instalados dos fornecedores. Uma das teses tem a ver com a inevitabilidade de sujeitar a informação aos rigores do cálculo económico e da teoria
económica. Podíamos ir aos documentos mais recentes produzidos na Europa ou nos Estados Unidos, mais recentes, para verificar que, de facto, a informação não nasce espontaneamente no quintal e é, de facto, um grande exercício bem económico e um ativo importante das organizações e das pessoas. E lá vamos voltar daqui a bocadinho às pessoas. Não obstante, os fariseus e cristãos novos que por aí andam a vender gato por lebre na praça pública, nas universidades, não só no Porto, confundindo gestão com datilografia e computadores, business plans com folhas de cálculo, dados com informação. E até em algumas universidades a gente assiste em plenas aulas a vender produtos comerciais dos fornecedores de tecnologias de informação. Por outro lado, devemos sujeitar a informação ao idêntico rigor com que a gestão submete os outros bens económicos e os outros fatores de produção. Isto dito aos alunos do quarto ano, uma licenciatura, era assim um bocado complicado de entender, mas hoje parece que está mais visivelmente visto a todos que estamos perante o grande recurso económico dos nossos tempos. É verdade que, historicamente, a gestão se preocupou com a racionalização da utilização e consumo dos diversos recursos económicos tradicionais. A terra, os equipamentos, os capitais, as pessoas. E ainda hoje não sabemos gerir pessoas. Não é pagar salário, isso é outra coisa. Mas, sobretudo, a partir de meados do século XX, o principal agente económico deixou de ser o indivíduo e passou a ser a organization. E esta, nomeadamente em consequência da internacionalização e da mundialização dos negócios, configurou-se crescentemente como uma organização baseada em informação. Temos isso a Peter Drucker. Em consequência, a informação tornou-se um recurso ou bem económico relativamente mais importante, exigindo cuidados, preocupações técnicas e científicas adicionais na sua produção, armazenagem, utilização e gestão. Tendo surgido uma panóplia de tecnologias que têm impactos significativos no trabalho da gestão, mas que não substituem nunca o trabalho do gestor. Aliás, basta analisar a morfologia e o metabolismo do processo decisório que constitui o trabalho de gestor para verificar em que consistiria tal contrassenso. Isso por aí que vivemos numa sociedade da informação. Ora, o que isso quer dizer é que a informação é um bem económico, o recurso relativamente mais importante no contexto económico e social. Portanto, temos que utilizar as técnicas e o conhecimento científico disponíveis para racionalizar a sua produção, a sua armazenagem e a sua utilização. Quando medimos a taxa de participação nos sistemas de informação nas organizações, ficamos todos arrebatados normalmente. E quando medimos o custo, quando calculamos o custo, mais arrebatados ficamos. Por outro lado, para lá da economia da informação, eu tenho desenvolvido uma atividade profissional no contexto do planeamento e controle de gestão, que constitui o segundo ensaio do livro. Empresas e demais organizações, públicas e privadas, eu decidi deixar muita da sua experiência e investigação
nesta pouco praticada e pouco reconhecida, mas exigente e exigível área do comportamento gestivo e organizacional. Todavia, e de facto, humanamente, ninguém gosta de ser controlado. Mas, por outro lado, o planeamento tem sido muito sexy. O controle é que nem por isso. Por surpreendente que seja, a problemática da dita inteligência artificial, foi por mim apresentada pela primeira vez nas aulas do ano letivo 89-90, se não estou enganado. Na sequência de uma controvérsia que mantive com os senhores professores do técnico, que já na altura andavam entretidos com a questão da inteligência artificial. E cuja discussão terminei com uma expressão que ainda hoje repito: inteligência artificial tem todos aqueles que dizem que existe inteligência artificial. E acabou a conversa com os senhores professores do técnico. O filósofo italiano Maurício veio aqui a Portugal em junho dizer que a inteligência artificial era uma catacrese. E eu tive que ir ao dicionário ver o que é que queria dizer catacrese. Mas uma senhora professora da Universidade do EMA, na Suécia, consultora da ONU para a inteligência artificial, escreveu a dizer que inteligência artificial era o pior nome que podia usar esta coisa. Virginia Bignon. Minhas senhoras e meus senhores, caros amigos, este é o meu 5º livro. E, muito provavelmente, será o último. A Lei da Vida. Quero recordar que em 19 de novembro de 2004, apresentei aqui, debaixo da presidência do Sr. Professor Alberto Castro, o meu primeiro livro intitulado Análise do Investimento em Sistemas e Tecnologias da Informação e da Comunicação. Tive na altura a participação do Professor Carlos Sobrinho, do António Serrano e do João Álvaro Carvalho da Universidade de Coimbra. O professor Alberto Castro tinha mais cabelo nessa altura. Problemática, análise do investimento em sistemas e tecnologias de informação, problemática, que ainda hoje, 21 anos depois, constitui tabu para os gestores e responsáveis públicos e privados pelas vultuosas aquisições de tecnologias da informação, de que ninguém procura saber qual foi e será o respectivo payoff. Isto é, compra-se, alguém paga. Lembre-se que o Estado é o maior comprador e tem no quadro de ministros um responsável que vem diretamente do fornecedor de tecnologia. Quer dizer que o Estado está capturado e ninguém faz contas ao dito investimento. E no vocabulário dos políticos e do funcionalismo público, até se chama isto despesas de investimento. Agora mesmo, em outubro de 2024, e a propósito deste tema, um dos prémios Nobel da Economia, Darren Acemoglu, vem denunciar, numa análise macroeconómica rigorosa, o impacto rasteiro e medíocre na economia, nomeadamente na produtividade,
e na sociedade da nova tecnologia apregoada como inteligência artificial. Fez cálculos para os últimos 10 anos e projetou para os próximos 10 anos. Que até conclui que aumentará as desigualdades sociais e a distribuição da riqueza. As pessoas param a se mover. Portanto, mantenhamos-nos atentos e rigorosos no que respeita à aquisição e utilização de quaisquer tecnologias de informação e que devemos submetê-las às exigências da análise a priorística do investimento, como qualquer outro investimento. Aliás, passados mais de 30 anos sobre aquele atrevido texto, sobre a análise dos investimentos em tecnologias de informação, e mesmo perante a turbulência tecnológica ocorrida e a ocorrer, mantém todas as afirmações ali deixadas. Também já agora, recentemente, em fevereiro, o professor Neil Lawrence, de Cambridge, numa obra com 500 páginas, ele é Deep Mind Professor em Cambridge, trabalhou para a Amazon e para outras grandes empresas, com o seu excelente e oportuno e bem documentado, pragmático livro sobre The Atomic Woman, Understanding Ourselves in the Age of Artificial Intelligence, leia-se Atómico como insubstituível. Nos vem mostrar as grandes limitações e ficções da tal dita inteligência artificial. Não deixando de ser curioso e premonitório que na edição portuguesa, com a autorização do autor, se tenha optado por titular o livro Humano, Demasiado Humano, o que nos torna únicos na era da inteligência artificial. Neil Lawrence. Depois, em 30 de novembro de 2021, aqui na Católica, apresentei o livro Informação, Sistemas de Informação, Promessas, Realidades e Políticas, que constituiu como que a primeira tábua de um tríptico, cuja segunda tábua, Informação e Gestão, dos dois lados da mesma moeda, foi também aqui apresentada na sessão realizada em dezembro de 2022. Ainda em 29 de novembro de 2023, apresentei na Faculdade de Economia do Porto o terceiro livro do tríptico, intitulado Viagem pelo Admirável Mundo das Ciências Empresariais, de Fernando Pessoa à Revolução Digital, onde fez a tese, talvez Promtec, que tinha apresentado em 85 numa conferência em 50º aniversário da morte de Fernando Pessoa, de que Fernando Pessoa foi um teórico e um prático das ciências empresariais, e onde comentei a balbúrdia conceptual existente no contexto da chamada Revolução Digital e apresentei soluções para os negativos impactos da tal digitalização nas pessoas, nas organizações e nos países. Efetivamente, ouvidos tantos anos sobre a publicação original de alguns dos textos que integram os livros, surpreendentemente, os textos revelam frescura, adequação teórica ao estudo da realidade económica, empresarial e social e utilidade prática para a sua aplicação no mundo da gestão das organizações, avaliado nos diversos e variados comentários que fui recebendo. Claro que falar sobre o valor, ou escrever sobre o valor da informação, em 94, sobre a rendibilização da informação em 97, sobre a gestão como fator de competitividade em 2008, com o professor Oliveira Marques, em Famalicão, sobre a análise sistémica das organizações,
ou sobre a anatomia e metabolismo do processo decisório em 2009, numa época de grande euforia económica e de grande propaganda mitificadora e mistificadora da efetiva utilidade das tecnologias da informação, que tudo iam resolver nas organizações, ou de denunciar que não pode haver gestão sem informação, mas que a informação é condição necessária, mas não necessária e suficiente para garantir a produtividade, a eficiência e a eficácia decisional, foi e é tarefa ousada e arriscada. Agora é a inteligência artificial, que com mezinha ou milagrosa panaceia vai resolver todos os problemas das pessoas, das organizações e da sociedade. Todavia, convenhamos, como se diz na Bíblia, nem és profeta em terra sua, ninguém é profeta na sua terra. Finalmente, sobre este livro. O livro que agora se apresenta está organizado em 4 partes, como o professor João Pinto também já referiu, digamos, 4 ensaios ousados, atrevidos, arriscados. O primeiro resulta de um texto preparado por mim para uma conferência no ISEP, aqui no Porto, na celebração dos 10 anos da licenciatura em Informática, e que está reproduzido na parte 1. Não deixa de ser curioso que já nessa altura ainda se falava do computador como cérebro eletrónico. Eu sou desse tempo. E se aguardava com grande expectativa o computador prometido pelo poderoso MIT japonês, que teria sentimentos e emoções. Não sei se viram o último disparate daquele senhor chamado Musk, que diz que a entropia, a empatia, é a desgraça da civilização. Esperava-se nessa altura por computador com sentimentos e com emoções. E havia muita gente a acreditar nisso. E ainda ninguém viu. Se fosse outro ambiente, eu contaria uma história que se vivia muitas vezes, quando havia centros, visitas a centros de dados, em que o computador tinha uma certa apetência pelas vestimentas das senhoras que tinham uma certa atração. Mas esperava-se por um computador com sentimentos e com emoções. Ninguém viu. E já nessa altura havia preocupações sobre os impactos das tecnologias da informação, nomeadamente da dita inteligência artificial. Isto em 96. Lembre-se, a propósito, que a expressão inteligência artificial foi cunhada no MIT em 1956. E, posteriormente, McCarthy fez um ato de conversão, ficando os expert systems. Assim, 1956. Assim, o texto refere os possíveis impactos daquela tecnologia sobre diversos perfis profissionais. Nem todos os perfis profissionais vão ser atingidos da mesma maneira. E sobre algumas profissões, nem todas as profissões são atingidas da mesma maneira. Chamando a atenção e explicitando bem que tipos de atividades seriam atingidas, mas enfatizando sempre o papel insubstituível das pessoas no contexto dessas atividades. Na feliz expressão de Thomas Davenport, save IT soul. Salvemos a alma das tecnologias. Mas veja-se a figura 1 e 2 do primeiro ensaio e concluir-se-á facilmente pelo bom senso dessas crenças. Acresce que perante o zeitgeist, o espírito do tempo que graça, perante o hype que por todo lado campeia, das mundanas conversas ao ambiente empresarial, à frenética campanha dos média alimentada pelos suppliers, à ausência de uma postura crítica e cívica da academia,
das promessas políticas mais variadas e os mais interesses em presença, eu resolvi, no verão de 2024, escrever um texto ousado, sobre a questão da dita inteligência artificial e que constitui o quarto ensaio do livro. Neste ensaio, procurei deixar propostas para uma semântica o mais rigorosa possível. Não há entendimento possível entre duas pessoas, a semântica não for comum. Fiz uma viagem pelos normativos nacionais e internacionais sobre a dita inteligência artificial e procurei denunciar as conclusões que se podem verificar entre a ficção e a ciência, no que respeita às promessas perigosas e irrealistas da dita inteligência artificial. Inclusive, deixei para o leitor reflexões de personalidades tão prestigiadas como Evgeny Morozov, o nosso professor António Damasio, que é citado em tudo que é sério nesta área no mundo, Strange Order of Things, ou como escreveu o Papa Francisco, na sua mensagem de janeiro de 2024 para a celebração do Dia Mundial da Paz. O segundo ensaio proteico, na parte 2, é dedicado à fundamentação económica do recurso que é a informação, isto é dedicado à economia da informação. Desenvolvem-se raciocínios disponíveis na teoria económica que são relevantes e que devem ser estudados para ajudar a decidir sobre a produção, armazenagem e utilização de tão importante, decisivo e crítico recurso económico. Quando temos a responsabilidade de decidir sobre um evento, um acontecimento ou apenas conhecê-lo. E também de o gerir. Eu gostava de saber se alguém ou se conhecem alguém que faça a gestão da informação. Não obstante, há aí umas universidades que têm umas disciplinas ou umas cadeiras sobre isso. Qual é o conteúdo? Gerir a informação. Like a business, como disse o Peter King, em Harvard. É que, como alguém já disse, não há modelo para o Eloire. Não há modelo para quem procura o que nunca viu. Isto é, não podemos racionalmente decidir sobre aquilo que não conhecemos. Daí as grandes preocupações que temos de ter com a informação, que aliás se constituiu também para lá de uma vantagem competitiva, como já foi referido, num grande ativo pessoal das organizações e dos países. Um ativo. Veja-se a propósito a questão da informação sobre as jazidas de minerais na Ucrânia e a desenfreada luta ignóbil pela exigência de gratuidade dos dados pessoais. Há por aí um movimento, que eu tenho os respectivos nomes, por suposto que o livro não está, que continua a defender que os dados têm que ser gratuitos. Ora, esses dados são verdadeiramente a matéria-prima e o calcanhar daqueles de todos os modelos ditos de inteligência artificial. Neste ensaio sobre a economia da informação, elabora-se também sobre a utilidade e inexorabilidade da perspectiva sistémica para estudar e gerir os sistemas de informação. E é curioso que no Artificial Intelligence Act da União Europeia de 2024, no seu artigo 3º das definições, eles não dizem o que é inteligência artificial. Dizem o que é sistema de inteligência artificial. Ora, um sistema não é uma coisa. Na parte 2, caracterizam-se ainda alguns problemas já devidamente conhecidos, resultantes da inserção das tecnologias da informação nas organizações, e explicitam-se ligações umbilicais que se verificam entre um negócio ou a atividade e a gestão, a informação e os modernos sistemas de informação suportados por aquelas tecnologias. Finalmente, a parte 3 é dedicada ao planeamento e controle de gestão.
Sem quaisquer dúvidas, o controle de gestão constitui-se como que o parente pobre, desprestigiado e desconsiderado da gestão. O texto sobre o planeamento e controle de gestão, agora dado à estampa, e que constitui o terceiro ensaio do livro, foi preparado para os alunos de pós-graduação do PAGI, Programa Avançado de Gestão da Informação, lecionado por mim na Católica em Lisboa em maio de 1997. Embora com uma idade de quase 30 anos, 1997, as considerações, as abordagens teóricas e pragmáticas, as propostas sugeridas e implementadas, os 8 casos reais que estão caracterizados no livro e para os quais se apresentam as respectivas soluções, tudo se apresenta como atual e útil para as organizações neste nosso tempo. Testemunham a experiência que foi vivenciando em muitas dezenas de empresas públicas e privadas e no Estado, e o conhecimento direto das práticas ali existentes, ou melhor dizendo, não existentes, na maioria avassaladora das nossas instituições e dos diversos organismos do Estado. De facto, muito raramente se pratica o controle de gestão, preferindo-se por mais sexy, como dizia há bocado, e menos responsável a atividade de planeamento, sem qualquer controle, análise de desvio e justificação. Aliás, quem gostará de ser controlado? Quem gostará de justificar os desvios face ao previsto e planeado? E bastará entrar numa organização ou no seio do aparelho de Estado e perguntar pelas rotinas de controle de gestão e pelas consequências do não cumprido face ao planeado, para concluir pela sua não existência e não aplicabilidade. Por isso, se trata de mais um ensaio pró-teico. Muito obrigado.